conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui hoje e fala aí. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Fico até nervoso sozinho. Falei, vamos dar conta, né? É normal. Gratidão aí pelo convite. Queria agradecer também todo mundo que está assistindo. Vale destacar que quem quiser mandar pergunta, tá aberto chats aí, mande pergunta, participe. Vamos encher a Kelly de Gente, mensagem. aproveitem, porque energia da casa é um tema muito importante. Eu fico até, brinco, eu fiquei nervoso em dobro, né? Primeiro por estar sozinho, segundo por estar sentindo avaliado aqui, se a energia tá legal, não tá. Tô preocupado, tá? Bate na mesa. Bate na mesa e cancela. Fala aí, então, você é arquiteta? Sou arquiteta. E como que você entrou nessa área que é tão específica? Eu acho que antes de falar sobre arquitetura, eu vou falar um pouquinho sobre um pedacinho da minha vida para vocês entenderem um pouquinho da trajetória, né? Eu nasci em Santo André. Nossa. E eu vim morar aqui pro interior quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Então eu vim bem novinha, praticamente Sorocabana, né? Eu ia perguntar, o que você saiu de Santo André para vir para Sorocaba? Meus pais. Meu pai teve uma proposta de trabalho muito interessante e também pensando em qualidade de vida, nós nos mudamos para cá. Que legal. E eu tenho muitas recordações desde pequena dos meus pais sempre tendo contato com a natureza, cuidando de plantas. Minha mãe era uma pessoa que gostava muito de cristais, por exemplo. Mesmo sem saber para que era cada cristal, ela sabia de uma forma intuitiva que era bom a gente ter nos ambientes. Então você tem um contato nesse contexto aí desde pequeno, desde a infância? Desde pequena. Nossa. E eu me lembro que ela sempre falava assim, filha, ter cristal em casa faz bem pra nossa casa e pra gente. Ela não sabia dizer o que era, mas ela sabia dizer que fazia bem. Era uma coisa sensitiva, no caso. Exatamente. Ela não aprendeu com ninguém? Não. Nossa. Não. E então, depois de um determinado tempo, eu decidi... Eu sempre fui aquela criança de pintar, né? Minha mãe pintava muitos quadros, então a gente sempre teve essa veia um pouco artística. E depois de um determinado período, eu decidi que eu queria fazer a faculdade de arquitetura, né? Aquelas casinhas do papel iriam virar realmente casas. Aquelas casinhas, sabe que tem casinha assim, a chaminé? Sim. Bom, no período da faculdade, mais ou menos no meio da faculdade, eu fiquei sabendo que existia uma técnica chamada Feng Shui, que fazia a cura de energias de um local. Você comentou em off que você foi escolhida. Seria isso. Você conhecer, você não foi, vamos dizer, não foi você que buscou. Você acabou As informações foram chegando. Entendi. Foram chegando. Só que naquela época, como eu não me aprofundei sobre o tema, eu fiquei sabendo de uma forma muito superficial o que era. Então eu não... Como me incomodou o fato de saber que eu precisava chegar numa casa e mudar tudo de layout para trazer determinadas curas, eu achei legal, mas eu falei, não, talvez não é para mim. Entendi. Porque, sabe quando então fica incômodo? Você teve um primeiro contato bem raso, vamos dizer assim, e daí você achou que não era bem o que você esperava. Isso, e aí eu guardei essa informação na caixinha, né? Depois de formada, eu logo abri meu escritório. E mais ou menos depois de uns 4 anos com o escritório aberto, eu iniciei um processo de autoconhecimento muito profundo, né? E eu comecei esse processo através do Theta Healing. Então, o Theta Healing é uma técnica de cura energética, mas assim, é uma cura bem profunda, a nível de DNA mesmo. Nossa. Onde a gente faz umas meditações e a gente acessa o 7º plano de existência, que é a energia pura do Criador. Isso não tem nada a ver com o meio de arquitetura, vamos dizer assim. Não, de certa forma, assim. Não, mas dá para adaptar. Foi o que eu comecei a fazer. E aí a gente aprende a dar vários comandos, trazer várias curas, isso a nível pessoal, né? Sim. E foi nesse período que eu comecei a me questionar se a arquitetura era só isso, né? Fazer projeto, entregar projeto, acompanhar cliente em loja. Gente, não que a arquitetura... Isso é muito, tá? Mas eu sentia que eu tinha que entregar para o meu cliente alguma coisa no nível energético, entendeu? Entendi. Claro que fazer um projeto, você sabe bem, né?
Você precisa de muito tempo, carinho, você precisa... Eu costumo dizer que ser arquiteto já é ser um pouco de psicólogo da construção civil. Exatamente. Que você filtra tudo que as pessoas vão despejando em você e você vai transformando aquilo em uma forma, né? E o seu nível é muito mais elevado nesse sentido, né? Então, eu comecei a me questionar como é que eu poderia entregar algo a mais para o meu cliente, alguma coisa que mudasse de fato a vida dele, né? Então, eu comecei no Theta Healing a fazer algumas leituras intuitivas. Então, por exemplo, que cor que esse cliente precisa se conectar para trazer alguma cura? O que eu preciso entender, que consciência eu preciso trazer para esse cliente para que ele consiga ter uma vida um pouco mais fluida? E as informações vinham chegando. E uma questão, você começou a perceber a necessidade nas pessoas ou você, por meio desse estudo, você percebeu que dava para entregar mais? Eu sentia que eu precisava ajudar os meus clientes de uma forma energética, não só com projeto. Entendi. Entendeu? Então, claro que quando a gente traz a cura para as outras pessoas, a gente traz uma cura para a gente também. Entendi. Então, é uma troca, né? Então foi mais ou menos dessa forma que eu fui começando a fazer uma coisinha ali. E aí eu comecei a jogar algumas coisas pro universo. Falei, viu, se é realmente para eu seguir esse caminho, então chega as informações para mim, tá? Que eu preciso também me aprofundar mais nisso para trazer um embasamento melhor, entender um pouco mais como funcionam as coisas no mundo das energias, no extrafísico. E aí, quando eu fiz o segundo módulo do Theta Healing, a gente aprende a falar com o eu superior dos animais, das plantas, dos cristais. Nossa, ele abrange muitas áreas. Sim, todos nós temos um eu superior, tá? Então, é como se fosse a alminha daquele ser vivo. Todos os seres vivos têm um eu superior que fica no astral. Entendi. Quando você começou a aprender é uma técnica, posso falar? Isso. Você já tinha uma crença sobre isso ou você foi se moldando para isso? Que tem muita gente que fica meio receoso de ir, porque tem muita gente que é descrente. Sim. Não sei se é uma crença também, de certa forma. Sim. Mas você vai aprendendo a ver que aquilo ali funciona ou não. Você tem que acreditar muito para você entrar naquilo. Olha, eu já sabia que existia uma maneira de falar, por exemplo, com os animais mesmo. Só que eu não sabia como falar com a alma dele, entendeu? Com o eu superior dele. Entendi. Pra mim, isso sempre foi muito possível. Tá, entendeu? então sempre foi no caso... Só que eu não tinha a técnica pra fazer isso. Sim, entendi. Então não é nem a questão de crença. Pra você sempre foi normal dessa forma. Sim. Né? Eu acho que pra grande maioria é normal, né? Que tem muita gente que, por exemplo, tem gente que acredita na questão mais espírita e tem gente que não, é mais religiosa, tem uma forma diferente pra canalizar essa informação, né? As pessoas, elas todo mundo que tá aqui tá pra aprender. Sim. Eu chamo de faculdade que se chama vida. Sim, é né? verdade. Então, os espíritos escolhem maneiras diferentes de percorrer esse caminho. Todos os caminhos vão levar a Roma. Sim. Mas alguns são mais rápidos, outros são mais demorados nessa questão de religião e crenças espirituais, entendeu? Entendi, que legal. É porque eu tô perguntando porque tem muita gente que deve estar imaginando. Caiu de paraquedas na live e falou assim, não, mas o que essa menina tá falando? Quem que é essa louca? Mas é interessante. Eu gosto muito vamos dizer, hoje eu não tenho uma religião. Então eu não falo assim, eu vou julgar aquela ali porque eu acredito nisso. Então é que nem você falou, eu, por exemplo, eu gosto de vegetações, plantas, gosto de animais, converso do meu jeito também, não sei como você falou, mas eu acho que isso daí me faz bem. Então o que me faz bem, pra mim tá fazendo bem pro universo inteiro. É isso. É isso? É mais ou menos isso? É isso. Não fazendo mal pros outros, tá tudo certo. Então tô no caminho certo por enquanto. Sim.